determinação de Paulo e Silas. E por isso, esses destemidos missionários foram ameaçados pelos judeus. No versículo 6, nós temos a famosa expressão dos judeus em relação a Paulo e Silas. Eles disseram, parafraseando: esses que têm impactado o mundo chegaram também à nossa cidade. Esses que têm transformado o mundo, têm arrazoado o mundo, chegaram também até nós. Paulo e Silas, meus irmãos, pode passar aí, Luna, impactaram o seu tempo com a pregação do Evangelho, com as suas vidas, como também com as suas realizações. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: e nós? Como temos impactado o nosso tempo? Como temos impactado a nossa sociedade? Como temos impactado a nossa geração? Por isso, baseados nessa experiência de Paulo, quero pregar nessa manhã sobre eles impactaram o seu tempo. Primeiramente, Paulo e Silas e tantos outros missionários impactaram o seu tempo, impactaram a sua geração com a pregação do Evangelho. A pregação, meus irmãos, do Evangelho, assim, de uma forma específica do apóstolo Paulo, se tornou a grande meta a ser perseguida. Paulo colocou no seu coração o desejo de expandir ao máximo o Evangelho de Cristo. Por isso que lá, escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ele conclui dizendo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E não apenas Paulo realizou a sua segunda viagem missionária, mas ele realizou 3 viagens missionárias, onde Lucas fez questão de registrar. A primeira viagem missionária está no capítulo 13, do versículo 1 ao capítulo 14, verso 28. A segunda viagem, já dissemos, do capítulo 15, do verso 36 ao capítulo 18, verso 22. E a terceira grande viagem missionária está no capítulo 18, verso 23, ao capítulo 21, verso 16. A segunda viagem, meus irmãos, missionária do apóstolo Paulo, abarcou o território bem maior do que a primeira. E alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo chegou até a Europa. A obra evangelística, meus irmãos, de Paulo foi concluída na Macedônia e Acaia. E as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, conforme o mapa que a gente já mostrou há pouco instante. O trabalho, meus irmãos, evangelístico do apóstolo Paulo e os seus companheiros missionários abrangia um período de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente nas grandes províncias do Império Romano, isto é, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, caso Ásia Menor. Por isso que Paulo foi considerado um incansável missionário da graça salvadora de Deus. A pregação, meus irmãos, do Evangelho, a proclamação da graça de Deus, com certeza é uma das maiores finalidades da igreja cristã. Nosso chamado a Cristo envolve, queridos, também a comissão que ele deixou para os seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Ide, portanto, por todo mundo e anunciai o Evangelho. Então é muito importante. Marcos diz: a toda criatura. Então é função da igreja, é missão da igreja, a proclamação do Evangelho. Somos pescadores de almas, somos agentes transformadores, porque transmitimos o Evangelho da graça. A transformação, meus irmãos, do mundo, ela não corre através de um sistema político. A transformação do mundo não acontece através de uma transformação social, econômico-religiosa, mas a transformação do mundo ocorre através de transformação de vidas. Quando o homem é transformado, o seu meio também é transformado. E nessa missão, queridos, nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Por quê? Porque nós cremos que o inferno existe. Apesar que hoje a pregação sobre o inferno tem sido enfraquecida, o que eu quero dizer com isso? Pouco se tem pregado sobre o inferno em nossos dias, tem se pregado mais sobre prosperidade do que sobre céu e inferno, mas é uma doutrina bíblica.
E se cremos que o inferno existe, isso deve ser uma motivação maior para continuarmos a pregar o Evangelho da graça salvadora de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, esses missionários impactaram o seu tempo com as suas vidas. E aí, mais uma vez, eu quero destacar o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o seu testemunho pessoal era a prova cabal do poder do Evangelho. A história cristã do apóstolo Paulo começa aproximadamente no ano 33 depois de Cristo, quando ele presenciou o apedrejamento de um dos discípulos do Senhor Jesus, Estevão. O historiador nos diz que ele guardou as roupas daqueles que apedrejaram a Estevão. Paulo, meus irmãos, ele era membro do Sinédrio Judaico, e isso nos dá a entender que, mesmo sendo jovem, ele tinha aproximadamente 30 anos, quando pôde ali contemplar a morte de Estevão. Eu peço que os irmãos abram em Filipenses capítulo 3, de 4 a 6, onde podemos encontrar nesse texto, Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, do orgulho que Paulo tinha justamente da sua linhagem, como também de suas capacitações. Ele assim escreveu, Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6. Bem que eu poderia confiar também na carne, isto é, no que eu sou, como homem, como ser humano. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. E aí ele vai justificar que ele poderia ter uma autoconfiança. Mas ele diz, circuncidado ao 8º dia, costume do judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Os irmãos devem estar lembrados que Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. E alguns estudiosos acreditam que o nome Saulo foi em homenagem a Saul. E Paulo continua, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quer dizer, Paulo pertencia ao partido mais rigoroso da época. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo diz, se eu tivesse de me orgulhar do que eu fui, eu tenho motivos. E aí ele alista esses motivos. Mas evidentemente, meus irmãos, que Paulo, apesar de ter sido criado, como nós encontramos na palavra, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino judeu, e ele educou Paulo nas leis e costumes judaicos. Dessa forma, meus irmãos, Paulo foi preparado não apenas para ser um fariseu exemplar, mas também Paulo foi preparado para ser um rabi aos pés do grande mentor Gamaliel. Eu tenho um amigo, que é de linhagem judaica, e ele ainda adentrou nesses procedimentos para se tornar um rabi. Ele disse, olha, Gilton, é muita coisa, é muito difícil, entende? Por quê? Porque o rabi é considerado um sábio entre os judeus, e Paulo estava sendo preparado para ser um rabi entre os judeus. Mas foi no caminho de Damasco, que nos diz a palavra lá em Atos capítulo 9, que Paulo se encontrou com Jesus, onde a sua vida, seus sonhos, seus projetos foram mudados, e ele se tornou um dos maiores missionários da fé cristã. A pregação, meus irmãos, do Cristo que transforma, na época de Paulo, se tornava persuasiva, principalmente por causa do testemunho da própria vida. Então Paulo, ele dizia, olhem para mim, olhem para a minha história, olhem para a minha linhagem, mas hoje eu sou de Jesus. Jesus entrou e mudou a minha vida. O que Jesus, meus irmãos, mudou em nossa vida é a grande pregação persuasiva que temos para o mundo moderno. Porque Jesus mudou o nosso coração, Jesus mudou a nossa mente, Jesus nos transformou em uma nova criatura e um novo ser. Na nossa casa, na nossa vizinhança, entre os nossos amigos, seja no nosso ambiente social, acadêmico ou profissional, devemos impactar com a nossa própria vida, seja com o que pensamos
seja com as nossas convicções, seja com os nossos procedimentos. Por isso que Jesus, falando aos seus discípulos, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Isso quer dizer, o mundo deve ser impactado através das suas vidas, através do seu exemplo, através das suas atitudes. Mas eu quero finalizar destacando que aqueles dois grandes missionários e tantos outros missionários, Paulo, Silas, que também é chamado de Silvano, nós temos Barnabé, nós temos João Marcos, nós temos o próprio Timóteo, nós temos Tito, Filemão e tantos outros missionários, impactaram o seu tempo com as suas grandes realizações. E quando eu estudando o apóstolo Paulo, a sua biografia, Paulo de Tarso, podemos entender que ele foi o mais estrategista entre os missionários na expansão do Evangelho de Cristo. É tanto que na primeira viagem missionária, Barnabé foi o líder, mas depois a liderança passou a ser do apóstolo Paulo, em virtude das suas grandes estratégias. Por exemplo, Paulo, ele concentrava as suas ações missionárias nas chamadas cidades-chaves, isto é, cidade onde os centros populacionais eram maiores, e assim ele alcançava o maior número de pessoas. Fazia parte do planejamento missionário de Paulo. Quando alguns judeus ou gentios se convertiam, o que é que Paulo fazia? Ele transformava a casa dessas pessoas em núcleos de estudos da palavra do Senhor. E aí nós temos o que nós conhecemos na década de 80, os NEBs. Alguém lembra dos NEBs? Temos os NEBs. E hoje nós temos o que chamamos de pequenos grupos, pequeno número de pessoas, que não está preocupada em quantidade, mas está preocupada em qualidade, está preocupada em justamente preparar, capacitar os servos do Senhor na sua missão como discípulos do Senhor. Então Paulo, ele criou diversos núcleos da palavra do Senhor. É interessante isso, irmãos, porque esse trabalho aqui da Igreja Batista Orlando Dantas, ele começou em São Conrado em 1985. Sabe por quê? Houve uma cruzada missionária e um casal se converteu a Cristo. O nome dela era Josefa e o nome dele eu esqueci. Entendeu? Tem muito tempo. E pastor Heleno pediu para que eu fizesse fazer uma visita a eles. Eu vim, São Conrado. O Orlando Dantas não tinha sido inaugurado ainda. E a partir daquela visita nós criamos ali um núcleo de estudo bíblico. E depois começaram a vir pessoas, mais pessoas. E aí alugamos uma casa, a casa do seu Edgar. Depois fomos para a casa de Alberto, que ficava mais ou menos a quase 1 quilômetro da pista. Interessante, eu estava comentando essa semana, que no fundo da casa do irmão Alberto não tinha nada, era só mangue. Hoje, se você for lá em São Conrado, dá mais de 1 quilômetro de casas, depois da casa de Alberto, do irmão Alberto, que era membro da primeira igreja batista de Aracaju. Depois da casa de Alberto, viemos para a casa do pastor Figueiredo, e depois sim, para a casa dos irmãos Hélio e Alzeni. Tudo começou através de um núcleo de estudo bíblico. Tudo começou através de um pequeno grupo, de uma pequena casa. E hoje estamos aqui, irmãos. E esta era a estratégia de Paulo. Estratégia que levava ao campo também, porque muitas pessoas vinham para a cidade, se convertiam, voltavam para suas casas, e no campo, quer dizer, na realidade rural também, o evangelho crescia através desses núcleos. O resultado, meus irmãos, das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário no Império Romano. Por isso, o cristianismo cresceu de forma assustadora. Os irmãos terem uma ideia, estima-se que no final do período apostólico, o número total de cristãos do mundo ficava em torno de 500 mil cristãos. 500 mil cristãos. Nós batistas, por exemplo, quando completamos 100 anos de trabalho batista no Brasil, não tínhamos 1 milhão de batistas. No período apostólico, até o final, já se tinha 500 mil cristãos. Apesar, meus irmãos, desse resultado ser fruto de um trabalho árduo, que envolveu um número de pessoas, sejam conhecidas ou anônimas,
Paulo se destacou certamente pelo seu empenho, pela sua dedicação. Por isso que ele disse que a sua vida tinha sentido só em Cristo Jesus. O reino de Deus era prioridade na vida do apóstolo Paulo. Por isso que seu ministério foi um ministério produtivo, foi um ministério frutífero, de grandes resultados. E aí, meus irmãos, viemos para a igreja cristã do século 21. E a pergunta é: que tipo de realizações esta igreja tem feito para a expansão do reino de Deus? Que tipo de realizações a igreja tem feito para a expansão do reino de Deus? Eles impactaram o seu tempo. A palavra impactar significa exercer forte efeito sobre pessoa ou sobre alguma coisa. Um forte efeito, isto é, algo bem persuasivo, algo que incomoda, algo que contagia de forma muito forte. Interessante, queridos, pensando nisso, quando eu estava esboçando aqui, quando eu estava ali no sepultamento do nosso pastor Igor, e foi muita emoção, na verdade, mas eu fiquei impressionado com o número de pessoas dentro do templo na quinta-feira. E também o número de autoridades, prefeitos, secretários, pelo menos 3 secretários da prefeitura de Ribeirópolis estiveram presentes. A própria Conceição Vieira, que é secretária estadual, acho que é da Fundate, não é isso? Ela esteve presente representando o governador Belivaldo Chagas. E tantos pastores também estiveram presentes. A presença ali, meus irmãos, sabe por quê? Foi fruto do trabalho que o pastor Igor realizou na cidade de Ribeirópolis, em todos os aspectos, no aspecto político, no aspecto social. Para os irmãos terem uma ideia, quando a missionária Paloma recebeu a informação da morte do seu esposo, ela estava distribuindo cestas básicas nos povoados. Só naquele dia foram distribuídas mais de 1.000 cestas básicas. Quer dizer, era um casal bem atuante na sociedade em Ribeirópolis. E ali, meus irmãos, Igor finalizou, acabou o seu ministério ali na cidade de Ribeirópolis. E posso lembrar quando Paulo também finalizou seu ministério em Roma, quando escrevendo a Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, essa expressão me leva a pensar de alguém que sente que o seu ministério acabou, e ele olha para trás e diz: eu combati um bom combate. Quer dizer, eu lutei muito para a expansão do reino de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, como crentes, nos dedicamos às questões seculares, a conquistas seculares. Quantos crentes lutam para títulos acadêmicos e muitas vezes não têm priorizado o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Igor foi um homem visionário, sonhador, trabalhador pela causa, mesmo com suas enfermidades degenerativas. Quando foi feita a autópsia em Igor, meus irmãos, o seu coração estava já grande e algumas das suas artérias já estavam necrosando. Ele já sabia que a sua vida estava acabando. Mas é interessante que ele faleceu 3 da manhã de quarta-feira. Segunda noite, ele foi com a missionária em um povoado realizar um culto na casa de um trabalhador rural. Chegaram 6 horas da noite e saíram 10 horas da noite, anunciando as boas novas do Evangelho no povoado. Isso, meus irmãos, é a visão que precisamos ter, que fazer a obra envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve sair muitas vezes da nossa zona de conforto. Deus espera isso de nós, que sejamos obreiros que façam, que sejamos obreiros que realizam, que sejamos obreiros que produzam. O reino de Deus precisa ser expandido, queridos. E evidentemente que nós somos os instrumentos que o Senhor conta
para a expansão do seu reino aqui na terra. Cada vez mais, meus irmãos, está sendo difícil, seja no aspecto social. Surgem condomínios com leis que nos proíbem pregar o Evangelho. Já teve hospital, meus irmãos, de eu querer entrar com a Bíblia, hoje eu já não levo, porque fui barrado porque estava com a Bíblia. Eu disse, sem problema, eu vou deixar minha Bíblia no carro. E voltei e entrei. Existem condomínios onde seus estatutos já proíbem reuniões religiosas nos espaços do condomínio, né? Sociais. Quer dizer, nenhum culto pode ser realizado nos espaços dos condomínios de acordo com os estatutos desses condomínios. Mas o que faremos? Continuaremos pregando, irmãos. Continuaremos vencendo as barreiras. Continuaremos suplantando os obstáculos, porque nós cremos no Jesus ressurreto. O Cristo que Paulo pregou aos habitantes de Tessalônica é o mesmo Cristo que devemos pregar nos nossos dias. O Cristo que muda, o Cristo que transforma em nova criatura. Eu coloquei aí um outro mapa, não sei se vai dar para ver, mas veja pelos olhos da fé, certo, irmãos? Mas em algumas Bíblias trazem, se você puder ver na sua Bíblia, as 3 viagens missionárias de Paulo. Queridos, eu fiquei impressionado. Ali tem mais ou menos 3 linhas envolvendo as 3 viagens, e a última viagem que ele fez para Roma. Eu vou aqui bem perto, para os irmãos terem ideia da última viagem. Paulo saiu daqui de Jerusalém, terminou lá em Roma, lá em cima. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi picado por serpentes. Paulo, em algumas cidades, foi jogado das muralhas em um cesto para não ser morto. Paulo recebeu 3 quarentenas de açoite, não sei se é o nome, a pronúncia correta. Ele foi açoitado 39 vezes, 3 vezes, certo? Porque os judeus, quando ia castigar alguém com açoites, ele dizia que o limite era 40, mas com receio do carrasco errar na contagem, então eles só davam 39 chibatadas. E por 3 vezes Paulo sofreu isso. Por isso que lá os romanos, ele disse que passou fome, perigo de vida, naufrágios, mas ele disse, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar. O amor a Cristo de Paulo, ele foi concretizado através de ações, através de atitudes. Não é suficiente, queridos, só apenas chegarmos em um templo climatizado, levantarmos a nossa mão, né? Cristo é tudo para mim. Mas o que é que eu tenho realizado em prol desse reino de Cristo aqui na terra? Não é suficiente apenas nos quebrantarmos em cultos que prestamos ao Senhor. Precisamos entender que o Evangelho, ele precisa ser expandido, ele precisa alcançar vidas, e nós somos os agentes, seja na nossa faculdade, seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar, nós somos os instrumentos do Senhor. Eu fico pensando, Luiz, que Deus lhe colocou nos bombeiros, tem lhe abençoado lá, mas principalmente para você ser uma luz ali, naquele corpo de bombeiros, né? Eu fico imaginando tantos outros profissionais aqui na igreja, que no exercício das suas profissões, testificam, testemunham da sua experiência pessoal com Cristo. Essa é a nossa maior pregação, querido, a nossa vida, o nosso exemplo, nossas atitudes. Deus assim nos ajude, como Paulo, continuarmos a investir na expansão do reino de Deus. Ainda, meus irmãos, existem muitos povoados em Sergipe que precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Ainda existem muitas cidades no Brasil que não temos uma igreja batista, que não temos uma igreja evangélica. No mundo, muitos países ainda não conhecem a Jesus Cristo.
E a igreja de Cristo é um instrumento que o Senhor Jesus tem para continuar expandindo a sua mensagem, isto é, a graça salvadora de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Hoje à tarde, logo após o almoço, nós estaremos indo para Ribeirópolis, estaremos pregando, porque sabemos que a missionária não tem condições. Estaremos também celebrando a ceia. Então os irmãos estejam orando por nossa viagem ali para Ribeirópolis, mas o culto aqui às 17 horas, o pastor Jailton estará nos transmitindo o recado de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que privilégio de sermos resgatados por esse Deus. Que privilégio ser amado por esse Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Os irmãos podem sentar, nós vamos convidar os aniversariantes da semana. Depois o pastor Jailton vai orar, agradecendo ao Senhor por esses momentos de culto nessa manhã. Então, dia 28 tivemos Monique Alves e Miguel Ângelo. Então, seu irmão, a mãe dela já está chegando ali. Dia 1º tivemos Lloyd Aquino. Dia 2, Lucas Vieira dos Santos, André Freitas. Dia 3, hoje, também Diana, Francisco e Jussara. Então, dia 2. Não está ali não, Fátima? A irmã Fátima, inclusive mandei uma mensagem para ela ontem. E eu pensei que eu tinha lido. Já pensou como... Vamos cantar Aniversário Feliz ou Infeliz. Amém, irmão. Pastor Jair, por gentileza, ora é o Senhor. Os casais. Quem é, irmão? Oi mesmo, Sueli Emanuel. Quantos anos? Pode vir, Sueli Emanuel, aqui. Quantos anos? 30 anos, olha. Tem mais outro casal? Não, né? Eu não quero estragar a surpresa não, Sueli, mas a Manuel vai levar você para um restaurante hoje, viu? Mas Abel e cadê? E Débora não vão não, viu? Então... Pastor Jailton. Nosso Deus, nosso amado Pai, Pai bendito, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou nesse dia aqui, neste
voz, nós vamos sair daqui com a certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela explanação da Tua palavra, como usaste grandemente, de maneira extraordinária o Teu servo, pastor. Que nós sejamos, meu Deus, cada dia impulsionados, motivados a levar o Teu Evangelho da graça. Quantas vidas, meu Deus, estão perecendo sem salvação. Nos ajuda, meu Pai, a entender que nossos corações possam arder e queimar, Senhor Deus, pelas almas perdidas. Ó Deus, que nós não possamos deixar passar nenhuma vida, meu Pai, por nós, sem que ouça a Tua palavra, sem que ouça a mensagem do Evangelho, a qual também nos alcançou. Deus, nós te pedimos por esse dia, que nós possamos continuar durante todo esse dia, se dedicando e buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Que o nosso viver diário seja um culto prestado ao Senhor. Nós queremos também, Senhor Deus, agradecer pelas vidas dessas pessoas que fizeram aniversário hoje. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-lo ricamente, cada um deles, com saúde, meu Deus, com paz, com prosperidade. Ó Deus, abençoa cada um deles. Também o irmão Emanuel e Sueli, que fizeram aniversário de casamento, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar esse relacionamento cada dia mais. Existe amor, existe a cumplicidade entre eles. Nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Parabéns a todos, Deus os abençoe grandemente. Então, irmãos, teremos a nossa escola bíblica dominical e sejamos continuar sendo abençoados através do ensino da palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão saindo, eu esqueci de avisar, o irmão Pablo já retornou de São Paulo e já se encontra na sua família, né? Ele visitou